Câmera aberta, entretenimento, informação e marketing. Eu quero trazer para você uma história interessante, né? Para depois fazer uma aplicação e fazer você compreender aquilo que a gente gostaria que você entendesse. E isso aqui que eu estou dizendo não é baseado não é fictício, é verdadeiro. Isso aconteceu mesmo. Eu estou falando de mim mesmo, viu? Um dia tardezinha, quando eu era ainda um adolescente, eu estou contando uma historinha para você, viu? Uma historinha minha. Vindo da escola, lá da cidade, para o nosso sítio, que ficava aí a 5 quilômetros desta mesma cidade. Na mesma direção ia um senhor alto, forte e de uns 35 a 40 anos de idade. Na estrada, trocamos algumas palavras e me lembro que ele disse-me uma frase que marcou bastante, por causa da falta de coerência no que ele dizia. E ele disse, palavras dele, viu? Abre aspas. Eu, quando precisa, mato gente, mas você sabe, o importante é ter o coração para Deus. Aquela frase me deixou abismado por causa da tamanha falta de coerência da mesma. A distorção entre uma realidade e outra. Dizer que, quando precisava, matava gente, mas o importante era ter o coração para Deus. Dito isso e feito esta explicação, hoje, aqui no Brasil, agora vindo para o nosso tempo, acontece algo tão incoerente, tanto quanto o que me disse aquele homem há muitos anos atrás. Fala-se em Estado Democrático de Direito. Você não escuta tanto isso? Estado Democrático de Direito. Sem dar o amplo direito, isso dizendo, ou seja, Estado Democrático de Direito, porém, a própria justiça, aqueles que estão julgando, não dão o direito de defesa adequado para aqueles que são acusados. Isso é um demonstrativo da quebra do Estado Democrático de Direito, quando você tira de alguém que é acusado, seja lá do que for, o direito de se defender dentro da mesma lei. E mais, o Executivo, aqui do Brasil, né, a esquerda que está no poder, fala muito em democracia. Democracia, mas seu maior ciclo de amizade e de negócios e também compromissos é com aqueles que praticam e administram estados totalitários. O presidente daqui do Brasil, eleito arrogando democracia, apoia e reúne-se com ditadores, participando de tudo que é contrário a esta mesma democracia nos países deles. Alguém acha mesmo que isso e que esses critérios têm condições de ter esses critérios com fontes diferentes têm condição de sair do mesmo lugar, com fontes diferentes, ou seja, completamente antagônico, porque o que não combina mesmo é ditadura com democracia. Isso não combina. Você acha mesmo que isso tem condições dessas duas águas saírem da mesma fonte? É claro que não tem. É claro que não tem. É como que você conhecer alguém, como aquele senhor lá atrás me disse, né? E aquilo ficou guardado na minha mente muitos anos por causa da incoerência tamanha que ele estava dizendo, que matava gente, mas o importante era ter o coração para Deus. Como é que alguém mata gente? Pelo jeito que ele estava dizendo, era para talvez ganhar dinheiro, com empleita de assassinato de alguém. Como é que alguém faz isso e automaticamente e ao mesmo tempo tem o coração para Deus, amigo? É impossível, é impossível. No entanto, aquele homem estava dizendo isso, não sei, e eu tenho certeza que o íntimo dele o acusava, porque ele sabia que não estava fazendo uma coisa certa. E é praticamente ninguém nessa terra, ou quase ninguém,
que faz alguma coisa inocente, achando que está fazendo certo, fazendo errado. São muito poucas pessoas que fazem isso. Como diz o poeta, né? Uma frase de um poeta bem interessante, que eu não sei de quem é, mas é muito inteligente quem disse: não faça nada sabendo que está fazendo errado. E aí, vindo depois, agora novamente para o Executivo brasileiro. Agora, recente, não faz tempo, depois que esse governo voltou ao poder, a terceira edição de Lula da Silva, só dele, fora Dilma, né? A presidente, na época, do Partido dos Trabalhadores foi a Cuba selar um contrato com o Partido Comunista de Cuba. Você sabe o que é o comunismo, amigo? O comunismo é um poder totalitário, que é onde chega, não dá direito a ninguém. A primeira coisa que faz é destruir qualquer um que se arrogue, que ele ache que pode ser uma afronta ou um perigo para tirá-lo do poder. Ontem mesmo estava vendo um pequeno documentário sobre Stalin. Stalin, ele perseguiu Trotsky, que foi um daqueles que ajudou ao Lenin lá atrás a tomar o poder. E ele perseguiu, embora Stalin sendo muito infinitamente menor em sentido de condição intelectual do que Trotsky, mas, no entanto, ele foi ali eliminando aqueles que estavam... E o Stalin tinha faz parte da história dele. Ele eliminou todos aqueles que faziam parte do ciclo de amizade dele, que ele julgasse que poderia ser algum risco contra ele. Porque é assim que agem os comunistas. Não é diferente. E aí o que é de se estranhar é que aqui no Brasil as pessoas não se atêm a isso. O Brasil não é um poder comunista ainda, mas a luta é ferrenha. Tanto é que tem fala desse atual presidente já há muitos anos atrás, há uns 30 anos, apontando exatamente para o lado que ele continua apontando. O sonho dele é uma pátria socialista no Brasil. Por quê? Por que você acha que o presidente daqui apoia Nicarágua, apoia Cuba, apoia China, apoia Rússia, apoia Venezuela e apoia qualquer ditador que se arrogue para si? Mas observe que o Maduro fala muito em democracia. Sabe por quê? Porque qualquer um que vai botar uma isca para pegar não vai dizer que é uma armadilha. Como diz o ditado popular, quem quer pegar galinha não diz show, pelo contrário, em nome da democracia. Uma coisa diabólica, totalmente o contrário de tudo que possa parecer. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha o que está acontecendo a olhos nus. Ou você acha que somente a direita erra no Brasil, faz alguma coisa errada? Não, amigo. Todos, e praticamente todos fazem muitas coisas. O problema é que um lado tem julgamento, o outro não tem, o outro corre solto aí. Se o cara é de esquerda hoje, pode ir para a internet, xingar, bradar, dizer o que ia acontecer e não acontece nada. Você lembra que até pouco tempo eles fizeram um boneco? Pronto, teve um jornalista que fez um editorial desejando a morte do ex-presidente. Não deu em nada, moço. E não dá em nada. Eles disseram lá, depois que entraram no poder, que tinham roubado todos os móveis do Planalto, quando os móveis estavam todos lá guardados numa despensa, lá no mesmo lugar que sempre teve. Deu em quê? Em nada. Deu em nada. Ah, roubou as joias. Tinham roubado? Não, não tinham roubado, porque tinha direito àquelas joias. Deu em quê? Em nada. Então, falam o que querem. Mas depois, em nome da democracia, não dá para desconfiar de que é muito parecido com o mesmo pensamento daquele senhor que há muitos anos atrás me disse: eu mato um aqui e acolá, mas o importante é ter o coração para Deus. Não, eu tenho um plano de tornar o Brasil uma pátria socialista. Porém, eu preciso dizer que é em nome da democracia. Eu preciso dizer que é por você, pobre, sabe? Você tem o auxíliozinho, tem não sei o quê. Eu quebrei suas pernas, você está andando de muleta, mas agradecendo a mim porque estou te dando uma muleta. É isso que está acontecendo. Quebra as pernas. Esses dias eu tive num sítio por aqui.
e uma pessoa muito simples, dizendo aquilo que é exatamente o contrário do que eu penso. E eu até depois falei para outro senhor que tem uma propriedade, eu disse, rapaz, é a coisa mais incoerente que eu já vi na terra, é alguém que é dono de propriedade elogiando alguém que é a favor do invasor de propriedade. É muito louco isso, moço. Não dá para uma cabeça normal entender uma coisa dessa. Você ouvir alguém, dono de uma propriedade, elogiando alguém no poder que é a favor de invasor de propriedade. Dá para você entender isso? Dá para entender ou é difícil? Então é muito parecido. As frases mudaram, mas é muito parecido. Por aqui é em nome da democracia, é o Estado Democrático de Direito, só que na prática é tudo completamente diferente do discurso. Completamente diferente. Não é à toa que o atual presidente, agora recentemente, certamente conversado pelo o cara que é o marqueteiro, disse, não, fale aí, fale que contra os ladrões de celulares e tal, porque esse mesmo, talvez, ele mesmo disse com a boca dele, claro, né? Para ele dizer tem que ser com a boca dele, isso é uma redundância. Ele disse que não suportava mais ver a polícia prendendo um jovem só porque roubou o celular para tomar uma cervejinha. Mas agora ele está dizendo o seguinte, sabe o quê? Está dizendo, esses ladrões de celular, nós temos que prender. Não, sabe por quê, amigo? Porque não é que o desejo é esse ou a prática vai ser essa para fazer exatamente isso. É porque agora, como a canoa está bebendo água, precisa dizer alguma coisa que possa fingir para o povo que é aquilo que ele vai fazer. É o contrário, amigo. E esses dias, para encerrar aqui, agora, fim de semana, eu estive num sítio aí, e o desânimo é completo e total. Conversando com pessoas do sítio, e muita gente já não acredita mais numa resolução. Já não acredita mais que tem uma solução por causa da infiltração e da manipulação e da evolução daquilo que é contra a lei, que é fora da lei, que eu não vou nem citar o nome aqui para não dar problema. Entende? Então, conversei com um advogado também, um advogado experiente, altamente desanimado com a possibilidade da segurança jurídica, porque ele acha que está muito difícil de sustentar alguma coisa em cima daquilo que está acontecendo hoje no Brasil. O advogado dizendo para mim, eu estou desanimado com o Brasil. Por que será que isso está acontecendo? Porque está na cara, só não vê quem não quer. Câmera aberta. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.